Olá a todos e bem-vindos a esta análise estrutural. Para começar direto ao ponto, vamos imaginar a caixa d'água de uma residência comum. Todo santo dia a água desce por essa caixa para abastecer o consumo da casa inteira, desde o chuveiro até a pia da cozinha. Mas como a gente calcula exatamente se essa capacidade é suficiente para a nossa rotina? Acredite se quiser, mas a resposta para esse tipo de problema do mundo real é a mesma chave para dominar uma das provas mais importantes de todo o país. Muitas vezes o foco fica só em decorar aquelas fórmulas imensas dos livros didáticos e a gente esquece de olhar para as engrenagens que fazem a avaliação funcionar de verdade. Então hoje nós vamos abrir a caixa preta da matriz de referência e entender como ela conecta uma simples caixa d'água ao sucesso no exame. Afinal, o que exatamente essa prova está avaliando? Bom, historicamente a gente sabe que os testes escolares focavam quase que exclusivamente na velha decoreba, né? Datas, fórmulas, nomes difíceis. No entanto, o documento oficial que serve de base para este exame prova que a avaliação vai muito, mas muito além da memorização mecânica. Existe uma arquitetura incrivelmente inteligente por trás de cada alternativa. O teste não quer saber apenas se uma fórmula matemática foi decorada, mas sim se existe a capacidade de aplicar esse conhecimento para descobrir, por exemplo, o volume exato daquele reservatório de água que a gente comentou e como isso impacta a realidade ao nosso redor. Hoje vamos usar uma abordagem do macro para o micro. Vamos passar pelo projeto do Enem, os 5 eixos cognitivos, as 4 áreas de conhecimento, dar um foco super especial em matemática e medidas, falar sobre ciência e realidade e, por fim, sobre os objetos de conhecimento. Começando pela nossa primeira camada, o projeto do Enem. Vamos entender como funciona esse plano mestre. Olhando para esse selo oficial do Ministério da Educação e do INEP, o documento pode parecer super técnico, não é? Mas tratando ele como um verdadeiro plano mestre, a verdadeira intenção dos avaliadores fica claríssima. O objetivo, ao desenhar essa estrutura, nunca foi criar calculadoras humanas. O propósito é formar cidadãos capazes de usar a lógica e o conhecimento acadêmico para resolver os desafios práticos da nossa sociedade. É literalmente um manual de como pensar e intervir no mundo. Avançando para os 5 eixos cognitivos, as habilidades centrais de pensamento. Essa é a camada mais externa e ampla da matriz, composta por eixos que se aplicam a absolutamente todas as disciplinas. Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas. O grande destaque aqui, na verdade, é o enfrentar situações-problema. Sabe, esse é o exato processo cognitivo que o nosso cérebro faz quando se depara com a necessidade de calcular o volume de um reservatório. Não é só fazer uma continha de multiplicação, é organizar os dados de um problema real, buscar uma solução viável, construir uma argumentação em cima disso e, finalmente, elaborar uma proposta de intervenção. O ponto crucial que precisamos entender é que dominar esses domínios universais é a verdadeira linha de base para o sucesso. Se a mente não estiver treinada e estruturada para, de fato, enfrentar situações-problema no mundo físico, conhecer toda a teoria matemática não vai adiantar muita coisa. Esses eixos são a fundação para resolver qualquer questão. Chegamos então nas 4 áreas de conhecimento, dividindo as disciplinas. A matriz divide todo o conhecimento escolar nesses 4 territórios. Temos linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E reparem num detalhe super interessante na tabela. Aquele sufixo constante, e suas tecnologias. Isso é totalmente intencional. A tecnologia da matemática, por exemplo, é justamente a aplicação das ferramentas numéricas para medir e quantificar o nosso mundo físico e tangível. Vamos agora dar um zoom e focar em matemática e medidas, aprofundando em competências e habilidades. Vamos detalhar esse caminho passo a passo para dominar de vez as conversões de unidades. Começamos no grande guarda-chuva da área de matemática. Descendo um degrau, temos a competência 3, que é compreender grandezas e medidas. E dentro dela, chegamos na habilidade 10, identificar relações entre unidades. É como encontrar um mapa do tesouro. A famosa C3H10 é o código central que rege praticamente todas as questões de conversão de unidades da prova. Vamos dedicar um tempinho a essa comparação, porque ela é o coração da nossa análise hoje. A competência 3 fala em construir noções de grandezas e medidas. Mas, parando para pensar, o que é uma grandeza na prática? Para entender isso perfeitamente, a gente pode comparar a grandeza ao próprio objeto que está sendo medido e a unidade à régua que a gente escolheu. A grandeza é a característica física, tipo a capacidade total daquela nossa caixa d'água inicial. Já a unidade, que a habilidade 10 cobra ali à direita, é a nossa régua. Pode ser em litros, pode ser em metros cúbicos.
A C3H10 quer exatamente que a gente saiba trocar de régua com total fluidez, sem nunca perder a noção da grandeza do objeto real. E é bem aqui que a teoria vira prática para a solução de problemas do cotidiano. Vamos resolver o nosso primeiro exemplo prático juntos, usando exatamente esse vocabulário da matriz. Imagina um reservatório retangular no quintal de casa. Ele tem 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 metro de profundidade. Para achar a grandeza, que é o volume, a gente simplesmente multiplica 2 vezes 2 vezes 1, o que dá 4 metros cúbicos. Simples, né? Mas o problema do cotidiano é como traduzir esses 4 metros cúbicos para o consumo diário da casa, que a gente mede em litros. É aí que a habilidade 10 brilha, exigindo que a gente saiba a relação entre essas unidades para fazer a conversão correta e planejar o uso da água. Entrando agora em ciência e realidade, aplicando conhecimento ao mundo real. Porque essa aplicação prática vai muito além da nossa caixa d'água, viu? O exame exige avaliar impactos em ambientes naturais, dimensionar circuitos elétricos de casa. E isso nos leva a um segundo exemplo passo a passo que é super clássico, o plantio em hectares. O hectare é a unidade de medida padrão no agronegócio e nas ciências da natureza. Mas como a gente consegue visualizar um hectare? Imagina um terreno limpo, um campo quadrado perfeitinho com 100 metros de lado por 100 metros de comprimento. Multiplicando 100 por 100, temos a grandeza de 10 mil metros quadrados. Essa área exata de 10 mil metros quadrados é o que corresponde a 1 hectare. É essa conversão espacial que nos permite, por exemplo, avaliar o tamanho de um impacto ambiental. E saber que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados não é só um detalhezinho matemático. É isso que permite elaborar reais propostas de intervenção na realidade, exatamente como o documento exige. Com essa conversão na ponta do lápis, um profissional consegue calcular a quantidade de sementes para um grande plantio, planejar uma colheita ou estruturar o reflorestamento de uma área degradada. É a matemática oferecendo ferramentas super concretas para gerenciar a terra de forma produtiva. E na nossa última parada, os objetos de conhecimento, os tópicos reais. Finalmente, chegamos na camada mais profunda, os objetos de conhecimento. São aqueles tópicos clássicos que a gente estuda. Clonagem na biologia, funções trigonométricas na matemática. E olha esse tópico de ciências humanas, o complexo açucareiro. Historicamente, as plantações de cana-de-açúcar ocupavam extensões de terra gigantescas no Brasil. Para entender de verdade a escala geográfica e o impacto desse complexo na nossa história, a gente precisa ter noção espacial de medidas de área. Então, aquele nosso exemplo do hectare se encaixa perfeitamente aqui. A história é o cenário ideal para testar as nossas habilidades analíticas e matemáticas. Resumindo a nossa jornada de hoje, a matriz de referência é todo um sistema abrangente de pensamento, onde absolutamente nada está isolado. Aquele reservatório de água e o plantio agrícola provam que a prioridade máxima é a aplicação no mundo real. E para transitar com segurança por todas essas questões que exigem conversões rápidas de volume, existe uma regra de ouro, uma verdadeira âncora salvadora durante a prova. O que nos traz a nossa grande questão final? Como entender esse plano mestre muda a forma de estudar? A resposta é que o estudo deixa de ser passivo. Em vez de ficar tentando decorar tabelas infinitas, o segredo é memorizar âncoras práticas. E a dica de ouro para fechar com chave de ouro e dominar de vez o assunto é nunca se esqueçam. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Lembra do nosso reservatório de 4 metros cúbicos? Usando essa âncora, a gente sabe na hora que ele comporta 4.000 litros de água. Quando a matemática sai do papel e passa a ser enxergada no terreno da esquina ou na caixa d'água da nossa casa, a forma de encarar o exame muda para sempre. Continuem estruturando o aprendizado de forma prática e até a próxima análise.